Boa noite. Eu sei que estar aqui é uma questão de escolha. Eu gostaria de agradecer por você ter escolhido estar aqui hoje. Às vezes eu me sinto como a frase do José Silva Guerra, escondida atrás da parede. Sempre tanta tinta branca cobrindo tudo. Eu te pergunto o que você vê quando eu digo a palavra destruição. E você só consegue me contar sobre a sua própria história. O concreto ele surgiu em 2003, a partir de uma relação de arte e educação, né? O diretor, que é o Francis, ele dava aula numa escola pública em São Sebastião. E aí, em 2004, a gente se reencontrou e o concreto já estava no processo de montagem do Diário do Maldito, né? Que foi um espetáculo nosso que a gente estreou em 2006. E ele me convidou para integrar o elenco do grupo, né? O grupo ele é formado de gente de várias cidades satélites. Essa questão da arte dentro da escola e o teatro voltado para a educação foi foi a coisa que juntou assim o grupo. Eu sei que vocês estão esperando uma solenidade, que eu faça um discurso de inauguração, ou que eu leia esse papel que está aqui na minha mão. Só que antes disso eu gostaria de desinaugurar. Eu desinauguro os senhores. Eu desinauguro o lápis e a borracha dos senhores. Primeiramente, espaço, né? Nós éramos um grupo novo, surgindo, então a gente passava muito perrengue para conseguir lugar para ensaiar. A gente fazia muito uso das salas da UNB, né? Que com o tempo a galera foi fazendo vestibular, foi entrando na UNB, quem estava lá conseguia uma sala para a gente ensaiar, mas a gente ensaiou muito dentro dos bambuzais da UNB, a gente fazia do bambuzal nossa sala de ensaio. E eu acho que não foi um desafio, foi algo que deu força pra gente, assim, porque a gente começou sem nada, sem fomento, sem patrocínio, só pela vontade de estar junto fazendo teatro. O encontro com o seu José Perdiz, né, que é da oficina do Perdiz, que foi onde a gente estreou o espetáculo, né? E foi o meu primeiro espetáculo, que eu digo assim, profissional, sabe? Então foi tudo muito impactante, assim, e a relação que a gente tinha com o Perdiz, com o espaço, com o público também ali dentro, sabe? Gerava uma energia que reverbera até hoje, assim. Foi muito impactante o encontro com aquela pessoa e com aquele lugar. Os nossos textos, eles são todos construídos em processo. A gente chama de processo colaborativo, onde cada um tem a sua função dentro do processo e os criadores eles estão todos na sala de ensaio. Então, um momento o diretor conduz, no outro momento o dramaturgo conduz, no outro momento o diretor musical conduz, no outro momento os atores conduzem. Então, a gente fica fazendo esse jogo, essa troca. E aí a gente parte de um tema, por exemplo, o tema do Entre Partidas, né, que estreou em 2010, a gente escolheu o tema Amor e Abandono na sociedade moderna, né? E aí a gente foi estudar as relações interpessoais, de amizade, de sonhos de vida, de final da vida também, e relações amorosas, e essa liquidez, né, entre as relações. Então a gente propunha cenas, né? E o dramaturgo assistia essas cenas e a partir disso ele criava o texto, né? A partir daquela provocação ele ia criando o texto do espetáculo. E aí a gente parte de música, a gente parte de textos, de contos, de notícias de jornal. Então é sempre muito fluido e a gente buscando algum tema que impacte todo mundo, né? A gente se inspirou muito no processo criativo do Grupo Galpão. E
eles trabalham, né, com o processo colaborativo. Então, no começo, durante a montagem do Diário do Maldito, a gente fez uma oficina com eles, a gente já estudava, né, essa questão do processo colaborativo. O Teatro da Vertigem de São Paulo também, a gente se inspirava muito neles, assim. Então, eu acredito que a gente bebeu nessa fonte e foi criando a nossa forma de fazer, mas com muita influência deles. A gente é como as obras. Às vezes nós temos histórias para celebrar. E às vezes ela pode estar no meio da rua, morrer atropelada por um ônibus e nada acontecer. Ela pode morrer no meio de um incêndio, morrer de idade, morrer por não ter vivido direito e nada acontecer. Ela pode morrer assassinada pelo marido, esmagada contra a parede, sufocada, enterrada viva e nada acontecer. Olha, a gente sempre busca uma relação com o espaço, sabe? O espaço, ele interfere muito na nossa criação e principalmente a nossa relação com a rua, sabe? A gente gosta muito de estar no espaço alternativo, a gente gosta muito de estar na rua e estudar o que aquele espaço vai impactar no meu texto ou na minha cena, o que muda na cena quando eu mudo de lugar, ou se tem um lugar específico, né, que a gente chama de site específico, a minha cena só pode acontecer aqui, ela não pode acontecer em outro lugar. Então a gente busca explorar muito, sabe, essa relação com a cidade, com o ir e vir, com os espaços alternativos. Os nossos espetáculos, eles têm uma mistura de tudo, assim. Tem cenas muito dramáticas, como tem cenas patéticas, tem cenas engraçadas e tem cenas fortes e pesadas também. Então, a gente não define, assim, um gênero, sabe? É tudo muito fluido mesmo a partir do que a gente vai propondo em cena. E aí são atores diferentes, né? Uns vão para comédia, os outros gostam mais de se rasgar, de sofrer. Então, o espetáculo ele é muito híbrido, né? Ele tem muita coisa diferente junta. A gente sempre busca deixar o público muito próximo, né? As nossas peças a gente fala, né? Tem até uma cena que a gente faz no festa de inauguração que a gente fala, né? Que o público com ódio de peça interativa quebrou o cenário do grupo. Porque a gente gosta muito dessa relação e do público próximo. A gente, por exemplo, nunca pensou um espetáculo para estrear dentro de uma caixa preta ali. Ele pode estar lá dentro, mas alguma coisa na rua vai acontecer, né? Igual o Festa de Inauguração. Ele é uma peça que acontece dentro de um teatro, mas ela começa na rua. E aí a gente recebe o público e a gente conduz, então é todo um jogo, sabe, de participação. E a gente gosta muito dessa interação, desse jogo da pergunta e da resposta, né? Então a nossa relação com o público ela é bem próxima mesmo, assim, a gente gosta mesmo dessa quebra da quarta parede e de trocar e de receber o que as pessoas estão sentindo, né, naquele momento. Eu já li essas palavras vezes demais para saber que elas estão repetidas. Sim, a gente tem uma pegada política muito forte assim, nos trabalhos. Isso desde o Diário do Maldito, sabe? A gente sempre está tentando trazer questões raciais, questões sociais, e políticas propriamente ditas, né? E tentar trazer também a voz dessas pessoas que são silenciadas, que não são vistas, né? E o próprio ato político mesmo que acontece de corrupção e a sujeirada toda, a gente gosta muito de jogar isso, né? A gente tem um espetáculo que se chama Se Eu Falo É Porque Você Tá Aí. Ele foi construído na pandemia, né? Eu estava reclusa em casa, porque sou asmática, não podia sair, então eu estava trancada. E nesse espetáculo sou eu e a Michelle, só nós duas em cena. E foi dirigido todo via internet. O Francis dirigiu a gente pela internet e o João, que é o dramaturgo também. Os encontros, os ensaios, eles eram todos virtuais, né?
E aí o espetáculo ele é híbrido, transmitido pela internet. A Michelle está na rua, fazendo o nosso papel, né, de ocupar a rua, os espaços, e eu tô na minha casa. Então acontece esse jogo, assim, né? E aí a gente vai trazer várias questões, né? Questões do impeachment, da tentativa de golpe, da impunidade dos assassinos da Candelária, sabe? A gente traz essa pegada, essa denúncia, sabe? De violência policial e tudo mais. Produzindo esse espetáculo, tem umas partes que são gravadas, né? E um dia de ensaio a gente estava fazendo as fotos de divulgação e alguém de um prédio na Asa Norte achou que os meninos que estavam fotografando a Michelle estavam assaltando a Michelle. E aí, do nada, chegaram camburões de polícia de todos os lados, assim, e fizeram um escarcéu, sabe? E a gente sem entender nada. E aí o fotógrafo colocou para gravar. E aí a gente gravou essa abordagem, a violência e tudo mais. E mas mesmo assim a gente ainda aponta essa diferença, né? Na Asa Norte eram 3 pessoas brancas, assim. Se fosse na periferia, pessoas pretas, teria sido totalmente diferente, né? Eu não sou uma personagem. Eu tô aqui com a minha certidão de nascimento e a certidão de nascimento da minha mãe. Eu acho que a gente passou por um desmonte, né? Infelizmente, assim. E eu sinto que a gente vai demorar muito ainda para se reerguer, né? Desse desmonte que a gente está passando. E aqui em Brasília está muito complicado, assim, espaço para você ensaiar, espaço para apresentar, a questão do fomento, né, das leis de incentivo está cada vez mais difícil, cada vez mais restrito. E eu sinto que voltou essa pegada que a gente tinha antes de ir para a guerrilha, sabe? De levantar um espetáculo porque quer estar junto, porque tem algo a dizer, né? Mas eu vejo que está todo mundo enfrentando essa dificuldade mesmo, sabe? De se manter, de ter um lugar para ensaiar, de ter um lugar para guardar o cenário, um lugar para apresentar, né? Os aparelhos de cultura, né? Os teatros estão bastante defasados, né? E nas satélites também falta muito espaço, né? E um trabalho de formação de plateia também, que eu acredito que se tivesse um investimento, né? De ter sempre aquelas apresentações, a gente conseguiria, né? Um público mais assíduo e tudo mais. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade da gente sobreviver. Não tá fácil. Eu diria que se tiver muita vontade, que vá atrás, que siga, né? Não desista, assim. Eu sou uma aluna de escola pública da Samambaia, filha de empregada doméstica, de um pintor, com pouquíssima perspectiva de futuro mesmo, sabe? E ter encontrado o teatro dentro da escola me abriu uma gama de possibilidades, sabe? De mundo e de me enxergar como uma pessoa que pode, sabe? Que faz e que é inteligente e que pode conseguir coisas. E assim, devo tudo que eu sou hoje à arte, né? E ao teatro. E eu sou muito grata por isso, né? Então eu também faço questão de ter essa relação muito próxima com a escola, de dar aula e que não desista, não é fácil. Fácil não é difícil todos os dias, mas se tiver vontade é só não. Tentava se manter ali o grupo funcionando administrativamente, aí depois estava tudo degringolando e a gente chamava um psicólogo, vamos conversar, vamos ver. Chamava alguém para fazer um planejamento estratégico, vamos. Então eu digo que o concreto é muito doido, porque a gente tentou de tudo, tudo que a gente já fez de tudo, assim, para tentar mudar a trajetória. Então, eu acho que não mudaria nada, não.
Eu acho que a gente mexeu com muita coisa durante esses anos todos. Cronometra! Cronometra o quanto você quiser, porque hoje eu vou estourar o meu tempo. Cronometra porque o seu relógio não é capaz de calcular o tempo que falta para eu começar de novo. E isso aqui não é um recomeço. Hoje eu vou começar pelo final. Eu acho que criação. Criação.